Boa tarde, sextos anos. Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a semana 2 do PET. E a semana 2 do PET traz como assunto medidas de superfície, né? E áreas do quadrado, do retângulo e do triângulo, certo? Vamos então entender aí primeiro, né, o que é uma área, né, quais são as unidades, né, que acompanham aí a área. Então veja só, as unidades que acompanham a área são as unidades de superfície, certo? Superfície é o mesmo que área. É aquele espaço, é aquele interior que existe, né, numa figura geométrica. Por exemplo, né, eu coloquei aqui um quadrado, a área é exatamente essa região aqui interna, certo? E as medidas então de superfície é o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Observem que nós temos esse 2 como expoente aqui, né, das unidades. Por quê? Porque na medida de superfície, nós trabalhamos com duas dimensões. Nós trabalhamos, né, com o comprimento, que nós podemos chamar de base, e a largura, que nós podemos chamar de altura. Então, observem aqui o desenho desse quadrado. O quadrado, né, ele é um quadrilátero, onde os 4 lados têm a mesma medida. Então, quer dizer, o comprimento dele, né, e a largura dele aqui são iguais. Então, ou seja, né, a base e a altura têm a mesma medida. Então, por nós trabalharmos com duas dimensões, é que nós usamos esse 2 aqui em cima das unidades, que é diferente das medidas de comprimento. Nas medidas de comprimento, nós trabalhamos com uma única dimensão, que é o comprimento, certo? E a unidade principal aqui, a unidade fundamental, é o metro quadrado. Então, o que é o metro quadrado? O metro quadrado é exatamente uma área, né? Uma área quadrada de 1 metro de lado, certo? E nós temos unidades maiores que o metro quadrado, como quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, que são chamados de múltiplos, né, do metro quadrado. E temos unidades menores que o metro quadrado, que são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, que são chamadas de submúltiplos do metro, tá? Agora, além dessas unidades aqui, né, de superfície, nós temos as unidades agrárias. As unidades agrárias é o are e o hectare. Essas duas unidades nós usamos muito para medir terras, certo? Principalmente o hectare. O hectare, ele é o mesmo que o hectômetro quadrado, mas não se usa, né, pronunciar o hectômetro quadrado. Meu sítio tem tantos hectômetros quadrados. Não, a gente pronuncia hectare. Meu sítio tem tantos hectares. 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. E o are é igual a 100 metros quadrados, certo?
Então, gente, como que nós fazemos a leitura dos números com as unidades de superfície? Então, se eu tenho aqui 23,03 decâmetros quadrados, a unidade que acompanha aqui o número, ela vai pertencer à parte inteira. E o que está depois da vírgula, de 2 em 2, né, algarismos, nós lemos as unidades seguintes. Então, aqui eu leio 23 decâmetros e 3 metros quadrados. Agora, gente, eu uso cada 2 algarismos para representar uma unidade. Então, ó, decâmetro quadrado, a próxima unidade é exatamente 1 metro quadrado, certo? Depois, outro exemplo, 18,2416 quilômetros quadrados. Então, esse quilômetro quadrado aqui, ele vai pertencer ao 18, certo? Então, eu leio 18 quilômetros quadrados. O 24 aqui, ó, vai ser o hectômetro quadrado. E o 16 aqui vai ser o decâmetro quadrado. Então, cada 2 algarismos agora é ocupado por uma unidade. Então, eu vou ler 18 quilômetros quadrados, 2.416 decâmetros quadrados, que é exatamente a última unidade ali, certo? Então, vocês estão percebendo que nós agora estamos caminhando aqui de 2 em 2. Então, cada unidade é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Então, se eu quero ir, por exemplo, de quilômetro quadrado para hectômetro quadrado, ó, eu multiplico por 100. De hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, eu multiplico por 100. De decâmetro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 100. De metro quadrado para decímetro quadrado, eu multiplico por 100, até chegar em milímetro quadrado. E quando eu estou saindo da unidade menor para a unidade maior, nós dividimos por 100. Aqui eu coloquei desta forma, que foi referente aqui às transformações para vocês entenderem. Então, 3,57 quilômetros quadrados para metro quadrado. Ó, de quilômetro quadrado para metro quadrado, ó, nós vamos multiplicar por 100, depois por 100, depois por 100. Ou seja, é o mesmo que nós multiplicarmos aqui por 1 milhão, porque 2, 4 são 6 zeros, certo? Então, o numeral acompanhado de 6 zeros é exatamente 1 milhão. Então, nós vamos caminhar com a vírgula para a direita. Então, caminhamos aqui 2 casas, a vírgula caiu, e as outras 4 casas nós completamos com 0. Depois, para a gente ler o numeral aqui, nós vamos de 3 em 3 ordens. Então, vai dar 3.570.000 metros quadrados. 1.864 centímetro quadrado para metro quadrado. Agora, eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, ó, de centímetro quadrado para decímetro quadrado dividiu por 100, de decímetro quadrado para metro quadrado dividiu por 100 novamente. Então, nós temos aqui, ó, 4 zeros. 4 zeros é o mesmo que você dividir por 10.000. Então, aqui, né, não tem a vírgula, vai nascer uma vírgula, é como se ela estivesse escondidinha aqui no 4, ó. Então, eu escrevo o número, ó,
e vou caminhando, ó. 1, 2, 3, 4. Olha onde ela entrou. E acrescento ali o 0. Então, aqui eu tenho 0,1864 metros quadrados. Depois, a letra C, 50,5 metros quadrados para decímetro quadrado. De metro quadrado para decímetro quadrado, ó, nós caminhamos para a direita, né? 2 casas. Então, é o mesmo que multiplicar por 100. Então, aqui nós vamos, eu repito aqui, né? O 50,5, só que caminhando com a vírgula. Uma casa que a vírgula caiu, né? E a segunda casa eu completo com 0. Então, 50,5 metros quadrados é o mesmo que 5.050 decímetros quadrados. Então, lembrando agora, com bastante atenção, que na medida de superfície, nós temos que caminhar de 2 em 2 algarismos. Quando não temos, né, os algarismos suficientes, nós completamos com 0, certo? Seja para multiplicar ou para dividir. Ok, gente? Agora, então, vou aproveitar e vou falar, então, das 3 medidas, né, as 3 áreas, né, das 3 figuras que vocês têm aí conhecimento, que é exatamente, né, o quadrado, o retângulo e o triângulo, certo? No 6º ano, nós trabalhamos com essas 3 figuras planas. Então, aqui nós temos, né, um quadrado, temos um quadrado, certo? Então, o quadrado, né, nós temos que ter aqui o lado e aqui o lado. Então, para calcular a área, que é este interior aqui, nós usamos a fórmula lado vezes lado ou, né, lado ao quadrado, que é o mesmo. Esta é a fórmula que nós usamos para calcular sempre a área, né, de um quadrado. Depois nós temos o retângulo, né? O retângulo, ele já tem as dimensões diferentes, né? O comprimento é diferente da largura, certo? Então, aqui, esse comprimento é o que nós podemos chamar de base e essa largura é o que nós podemos chamar de altura. E qual é a fórmula, então, que nós usamos para calcular a área, essa região aqui interna do triângulo? Vai ser a base vezes a altura, que nós representamos, né, pela fórmula aqui. A área igual a base vezes a altura. A altura nós representamos pela letra H, certo? E toda medida de área você vai usar a unidade de superfície. Se o lado for dado em metro, a área vai ser metro quadrado. Se a área for dada em... se aqui as duas dimensões, base e altura, forem dadas em centímetro, a área será dada em centímetro quadrado. E a última é o triângulo, né? Vocês já aprenderam que nós temos 3 tipos de triângulos.
Nós temos o triângulo isósceles, nós temos o triângulo escaleno e nós temos o triângulo retângulo, tá? Qualquer que seja o triângulo, nós vamos usar a mesma fórmula, tá? Para qualquer um deles. Estou desenhando aqui um triângulo escaleno, certo? Aqui nós temos a altura dele, ó. Então, que nós chamamos por H. Para calcular a área desse triângulo, vai ser a base. Aqui nós vamos ter a base e aqui nós vamos ter a altura. Então, a área é a base vezes a altura dividido por 2. Qualquer tipo de triângulo, seja o triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, ele tem exatamente este formato aqui que eu estou, né, desenhando aqui para vocês, ó. Aí a altura dele já vai ser exatamente aqui. E aqui vai estar exatamente a base. Então, a fórmula será a mesma. Base vezes altura dividido por 2. No triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é aquele triângulo em que os 3 lados têm a mesma medida, né? Vamos usar a mesma fórmula. Então, está aqui o triângulo, né, equilátero. Aqui está a altura do triângulo equilátero, ó. Então, chamamos de H. Esse H aqui saiu muito feio. Então, aqui nós temos a altura e aqui nós temos a base. Então, ó, triângulo equilátero, triângulo escaleno, triângulo retângulo. A fórmula é esta aqui, base vezes altura dividido por 2. E nunca esquecer de que a unidade será sempre as medidas de superfície devido às 2 dimensões, né, que a figura apresenta, ok? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Vocês deverão copiar aí no caderno a explicação e amanhã nós entraremos com os exercícios aí do PET, ok?